Muito bem, vamos para a nossa lição de número 7, com o título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Uma lição muito importante, pois cita muito, né, sobre a liturgia do culto. Algumas pessoas às vezes querem julgar as igrejas, né? Ah, aquela igreja tem a liturgia tal, a outra igreja tem a liturgia tal. Então, nós vamos ver que isso não tem nenhum problema, mas que o culto ele deve ser feito de uma maneira espontânea, de uma maneira reverente, né? E que o coração esteja em verdadeira adoração ao nosso Deus. Texto áureo: Deus é espírito e importa que os que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 32. O objetivo geral é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência, viu? Vamos lá, a introdução da nossa lição de número 7 diz: no Novo Testamento o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, mas nós podemos aprender muito ali com a igreja a qual o pastor dela era o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios. Então ali no capítulo 14 de 1 Coríntios tem aqui uma base descrevendo, né, a liturgia, de como se deve ter a reverência no culto, para que o nosso culto seja organizado, para que o nosso culto verdadeiramente ele possa chegar ao seu objetivo. O seu objetivo é que o Senhor Deus receba este culto. A primeira parte da lição: o culto pentecostal, liberdade e reverência. No item 1, a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adorar, de adoração, e permite várias liturgias. Então, nós precisamos entender isso. A liturgia, a flexibilização cristã. Então, quanto à liturgia, há uma flexibilização, viu? Então, não confunda isso aqui com as doutrinas bíblicas, não confunda isso aqui com, com os versículos que nos orientam ali quanto ao pecado, quanto à moralidade. Não confunda a liturgia. Então, quanto à liturgia, há essa flexibilização. Você vai numa igreja, aquela liturgia dá de uma maneira, você vai numa outra denominação, a liturgia é de uma maneira, mas tudo ali está sendo feito, se estiver sendo feito com decência, com ordem, e a doutrina daquela igreja for uma doutrina baseada nos princípios bíblicos verdadeiramente, viu? Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Então tomemos cuidado para que os nossos cultos, para que através dos nossos cultos a gente venha colocar a liturgia judaica e nos tornarmos judaizantes, ou seja, acharmos que para nós agradarmos a Deus, nós temos que voltar aos rituais os quais os judeus praticavam ali através do ensinamento de Moisés, viu? Então, muito cuidado com isso. No item 2, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, significa serviço, adoração, do verbo latreo, serviço, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega a palavra latreia. A Septuaginta emprega a palavra latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 12 e também em Hebreus, capítulo 9. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? Essa expressão culto pentecostal é a nossa liturgia da igreja pentecostal, é a nossa forma de adorar, né? É uma forma espontânea, uma forma alegre, uma forma dinâmica, uma forma animada. No item 3 aqui, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Aqui o autor da revista ele cita uma igreja a qual no seu letreiro em cima do púlpito estava escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E ele então disse aqui: se Salomão vivesse em nossos dias, ele iria dizer: desligue o celular ao entrar na casa de Deus. Ou seja, é 1 hora e meia, são 2 horas. Hoje, com essa pandemia, muitos cultos estão sendo reduzido o horário para que haja menos perigo de contaminação, porque o importante não é a quantidade, é a qualidade. Então, durante este período, desligue o celular.
fique atento, ouça a voz do Senhor, fale com Deus. Então, isso é a reverência no culto. Então, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Parte 2 da nossa lição é o centro do culto pentecostal. No item 1, o centro da nossa adoração, nós pentecostais, viu? Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Veja bem, então, isso não acontece, porque o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, quando você glorifica Jesus, você está glorificando a Santíssima Trindade. Se você pede que o Espírito Santo atue, que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ajudar, automaticamente você está também expressando a sua confiança ao Deus Trino. Olha como que o autor escreve aqui. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. O que quer dizer isso? Montano, no ano de 160, no ano 160 depois de Cristo, ele deu origem a um movimento que dava mais ênfase às profecias do que propriamente a palavra de Deus. Então, isso não acontece nas Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, a Assembleia da Declaração de Fé da Assembleia de Deus diz assim, ó: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. E todas as demais igrejas, né? Tem que ser nessa ordem. E as igrejas e os movimentos que deram muita ênfase ao Espírito Santo, né? Mas dá ênfase da maneira errada, fazendo o quê? Colocando as profecias, quando uma pessoa profetiza, colocando aquela profecia acima da palavra de Deus, todos esses movimentos fracassaram, viu? Então esse movimento aqui, o movimento montanista, fracassou por causa disso. E quantos movimentos hoje são baseados nisso, né? Ah, a Bíblia manda ir para a direita. Não, mas alguém profetizou, alguém falou em profecia, então tem que ser dessa maneira. Muito cuidado com isso. E a Assembleia de Deus e as igrejas que são bíblicas, né, que gostam e adoram verdadeiramente ao Deus da Bíblia, não andam por profecias, mas andam guiado pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Olha o que diz Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aleluia. No item 2 aqui, no item 2 da segunda parte, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos, né? Então, quando vos ajuntais. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro, quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, o outro tem revelação. Então, todos nós temos algo ali para apresentar e todos nós temos o nosso culto para apresentar diante de Deus. Se refere à exortação paulina, à comunidade cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante. Então, o culto, na época do apóstolo Paulo, não era uma pessoa ficar ali falando o tempo todo e os demais em silêncio ouvindo, prestando atenção e não participando do culto. Então, tem que alguém ensinar, pregar, sim. Tem que alguém ouvir e entender, sim. Mas aquele que está ouvindo, ele está participando do culto. Então, no seu ânimo, no seu íntimo, ele glorifica. No seu ânimo, no seu íntimo, ele participa. Então, está ali o pregador ensinando, ele diz amém. Ele diz glória a Deus. Então, é um culto, tem que ter essa participação. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. No item 3, características pentecostais. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, constavam de ensinar as escrituras, pregar as escrituras, está escrito aqui, ó, persiste em ler e exortar e ensinar, e também as ofertas, porque as ofertas são para manutenção da obra do Senhor e também elas indicam gratidão para aqueles que estão ofertando. Isso faz parte do nosso culto, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus. Jesus também pregava, ensinava e Jesus também angariava ofertas para a obra qual ele estava fazendo. Tanto é que Judas Iscariotes era o tesoureiro ali daquela comitiva que Jesus caminhava juntamente fazendo a obra de evangelização. Parte 3 da nossa lição:
Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? No item 1, nossas reuniões de adoração. Então, os nossos cultos, nós temos culto evangelístico, culto de doutrina ou de ensinamento, culto de jovens, culto de senhoras. Então, a nossa igreja, todos os crentes que ali estão, eles têm que participar do culto, eles podem subir ao púlpito, dar um testemunho, contar uma bênção, expressar sua alegria, né? Então, o culto é desta maneira. Então, as nossas reuniões de adoração, ela tem essa liturgia, tem essa liberdade, viu? No item 2 aqui, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Em Corinto, as manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Diz assim, ó, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então Paulo ensina sobre isso e ele coloca ali uma ordem, uma organização. Por quê? Não podem todos profetizar ao mesmo tempo. Não podem todos falar ao mesmo tempo. Então, quando algum profetizar, os demais façam silêncio para ouvir e entender e glorificar. E o apóstolo Paulo também deixa claro, quando alguém começar a falar em línguas estranhas, tem que ter alguém que interprete para que haja edificação da igreja. Se não houver quem interprete, que a pessoa fale consigo mesma. Aí, nesse caso, ela estará edificando a si mesma. Quando fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Quando fala em língua estranha alta e alguém interpreta, edifica a igreja. Então, tudo isso está na Bíblia, tudo isso é ensinado, tudo isso é organizado. Paulo tinha muito cuidado com isso, viu? É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então, todo culto onde o visitante estiver ali, certamente ele tem que sentir a presença de Deus. Por quê? Porque Deus está sendo cultuado, Jesus está sendo cultuado, Jesus está no meio, quando ele disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, a pessoa que chegar ali tem que sentir a presença de Deus, e principalmente nós que estamos ali a adorar, viu? Então, não deixe de cultuar, não deixe de sentir a presença de Deus, não deixe de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Conclusão, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica, uma liturgia de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que nos nossos dias sejam dinâmicos, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores do culto, mas devemos ser, então, participantes do culto. Aleluia. Vamos para as nossas perguntas. Número 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma de adorarmos a Deus, com espontaneidade, alegria e com a participação de todos, viu? Pergunta 2. Qual é o momento mais sublime na vida humana? A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana, porque veja bem, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou com intelecto e nós usamos esse intelecto para adorar a Deus. Então, essa é o momento mais sublime da vida humana, viu? Pergunta 3. Quem é o centro da nossa adoração? O Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ele é o centro da nossa adoração, ele é o centro da palavra de Deus. Nós temos um corinho das crianças dizendo, Jesus, ele é tudo para mim. Então diz assim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Então Jesus é tudo para mim, para você e para nós. Pergunta 4, o que a exortação paulina à comunidade de Corinto nos ensina sobre o culto? O culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, mas havia interação dinâmica daqueles que estavam ouvindo, glorificando a Deus, participando do culto, viu? E sentindo a presença de Deus, é claro. Pergunta 5. Como é a nossa liturgia? A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula com a permissão de Deus. Amém.